noite. Aí hoje cedo eu dei uma meditada um pouquinho, porque a palavra falou fortemente comigo. Ainda que a gente sempre está lendo, né? Um texto bastante conhecido, mas sempre Deus fala para a gente, né? Glória a Deus. Chama a nossa atenção. Josué capítulo 1, vou ler o versículo 7 em diante. Amém, Jesus, aleluia. Grande Deus. Glórias a Deus. Adorado seja teu nome, Pai. A palavra do Senhor diz assim no versículo 7: Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto bastante desse texto, porque sempre fala conosco, né, irmãos? E como eu disse para os irmãos, eu estava lendo, Deus sempre falando conosco, para a gente ser forte, ser corajoso. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que esse texto é o próprio Deus falando com Josué. É o próprio Deus tendo que animar Josué, para que Josué continuasse aquilo que o Senhor tinha começado com Moisés. Nós sabemos que a partir desse texto Moisés havia morrido, e a Bíblia diz que o povo começou a chorar e ficou ali chorando por pelo menos 30 dias, né, pastor? E eu acredito que estava na hora do povo se levantar e seguir para a promessa que o Senhor Deus tinha feito àquele povo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu imagino, irmãos, que quando Moisés morreu, o povo ficou muito triste, o povo ficou talvez desanimado. E agora o que nós vamos fazer? O nosso líder, aquele que Deus levantou, veio a falecer. O que será de nós? Louvado seja Deus. Pai amado. Mas havia uma promessa sobre o povo de Deus. E essa promessa foi o próprio Deus quem fez. Glória. E quando Deus, irmãos, faz a promessa, Ele cumpre a promessa, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que quando Deus faz uma promessa, Ele não fala como que vai ser essa promessa, como vai ser o processo, a caminhada para chegar até essa promessa, para chegar para essa vitória, para essa bênção que às vezes Deus promete para a nossa vida. E nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus havia feito uma promessa da terra prometida ao povo, uma terra de descanso, mas porém eles ainda tinham que se levantar e eles tinham que lutar, né, para vencer, para alcançar aquela terra. E nós vemos, irmãos, que é assim na nossa vida. Às vezes Deus tem algo na nossa vida, mas nós precisamos nos levantar, nós precisamos lutar. Eu estava lendo uma frase no grupo, não sei quem postou, que diz que sem luta não há vitória, só há vitória quando nós lutamos. E é sempre assim o povo de Deus. Deus faz a promessa, Deus tem algo na minha vida, Deus tem algo na vida dos irmãos, mas nós temos que continuar firme, levantar, lutar, batalhar, para que a promessa do Senhor, porque o Senhor é fiel, se cumpra na nossa vida. Jesus. E é interessante, irmãos, que o versículo que nós lemos, o próprio Deus, Ele vem agora dar alguns conselhos para Josué. E é um conselho para Josué, é um conselho para mim, é um conselho para nós, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Se nós queremos ser bem-sucedidos, não na ótica humana, se nós queremos ser bênção na presença do Senhor, nós temos que olhar para a palavra do Senhor, o Senhor Deus aconselhando Josué. E os conselhos que Deus dá a Josué
no versículo 7, primeiro ele fala: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. E ele diz o seguinte: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei, ou seja, a palavra do Senhor. Nós temos que procurar sempre, irmãos, olhar para a palavra, para a gente fazer aquilo que está na palavra do Senhor. Porque é o Senhor Deus que está aconselhando a Josué, aconselhando aquele povo. Mas o Senhor também fala: olha, não desvie da palavra, para ser bem sucedido. Se nós desviarmos da palavra do Senhor, irmãos, nós não somos nada. Se nós queremos andar no caminho do Senhor, nós temos que olhar para a palavra do Senhor. O Senhor Deus está aconselhando Josué para ser bem sucedido, para vencer as batalhas que viria. O Senhor falou para ele: não cesse de falar da palavra do Senhor. Aleluia! O Senhor falou para ele: medita na palavra dia e noite. Para que meditar na palavra? Para fazer aquilo que a palavra nos ensina. Sim, Deus. É por isso que nós temos que meditar na palavra. É por isso que nós temos que ler a palavra. Porque se nós não lermos a palavra, nós não sabemos como agir aí fora. Mas o Senhor nos ensina através da palavra, irmãos. Esta palavra falou comigo e eu creio que vai falar também com os irmãos. Aleluia! Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?